Olá, queridos irmãos, paz e graça. Quinta-feira, o Senhor seja contigo, te abençoando, te cuidando, te guardando. Convido a você já no início curtir o nosso vídeo, curtir o nosso like e possa compartilhar com mais pessoas a palavra de Deus e chegar a mais pessoas. Obrigado pelo retorno de muitas pessoas nos últimos dias sobre a carta de Tiago e realmente é um texto muito especial. Eu convido a você a ler, são poucos capítulos, leia numa pegada, vai ser um edificante para a sua vida. O texto que nós estamos abordando e hoje terminamos de ler é o livro também de Ezequiel. Nós lemos do 46 ao 48, os finais dos textos, a divisão da terra, a questão do templo e toda essa questão que envolve a graça de Deus trazendo o seu cuidado de uma forma especial. E nós muitas vezes, no viver com Deus, nós gostamos, como luteranos, de ter um pouco de domínio das coisas. Nós temos medo de algumas coisas, porque nós não temos o domínio. E o texto que, a partir do templo, sai águas, no capítulo 47 de Ezequiel, nos diz o seguinte: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele ia medindo 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Fiquei pensando nesta figura de linguagem ou nessa expressão do texto aqui, um desafio de olhar algo que cresce, algo que flui mais. E o que Deus me chama é: Mateus, muitas vezes você vai começar com água apenas nas tuas canelas, nos tornozelos, mas tem que crescer, tem que ir mais fundo para passar para a margem. Nós temos medo de atravessar a correnteza porque nós não temos o domínio dela. Nós temos medo de entrar, falar de Jesus, porque vai que a correnteza seja profunda e eu não consigo mais dominar. Eu preciso nadar, eu preciso estar indo. E esse é um tempo de reflexão. Meus queridos, Deus nos desafia a ir mais a fundo, a ir mais longe. Lá na carta de Tiago, nós também lemos hoje, no capítulo 4, versículo 7, o seguinte: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus. Nós temos uma grande dificuldade disso, submeter-se a Deus. Nós temos uma grande dificuldade de submeter-se ao que Deus está nos direcionando, seja por ordem divina, seja Ele orientando pessoas para nos orientar, porque nós queremos ter o controle. Isso é destrutivo. Eu oro para que eu e você possamos submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E que as águas, não dessas enchentes que estão tão destrutivas, mas águas do Espírito, possam nos fazer nadar sobre esta água para atravessar a margem, para chegar lá do outro lado. E o texto de Ezequiel, se você ler, vai dizer que era uma margem repleta de árvores, ou seja, de um oásis de tranquilidade da graça de Deus. Que Deus te abençoe, um bom crescimento na fé, um abençoado dia sobre o poder e a misericórdia do Senhor. Amém.